Conta um pouquinho pra gente quais os desafios de ser um ortopedista, né? De estar liderando ali uma equipe médica de um clube como o Botafogo, que é um dos principais aí do nosso país. Então, assim, acho que a gente tem que, ao longo da vida, se preparar para esses desafios que a vida nos impõe, né? As oportunidades que aparecem, a gente tem que estar preparado. E a responsabilidade é muito grande, porque além de ser normal para quem trabalha na área de saúde, que é lidar com vidas, a gente acaba lidando ali com saúde do atleta, com performance do atleta, com os problemas que o atleta tem pessoais e profissionais, como qualquer outro ser humano em qualquer outra profissão, e com a emoção do torcedor. Então, muita coisa. A gente lida com tudo isso. E a torcida do Botafogo é bem emocionada, né? Bem fervorosa. Até por tudo, né, que nós passamos ao longo da nossa história. Essa aqui é a grande verdade. Sim. Que se não fosse assim, né, talvez o calor que a gente sente, quando a torcida tá do lado, e assim, tá realmente do lado, cantando o tempo inteiro, cara, mesmo o nosso estádio não sendo um estádio tão próximo ali, tipo um caldeirão para fazer aquela pressão no adversário, é muito diferente, que a gente viaja, a gente vê todas as torcidas, né, em estádios lotados contra nós, e quando o nosso estádio está lotado e a torcida está a nosso favor, a emoção é diferente. E com certeza os jogadores sentem positivamente isso. Isso é muito legal. E a gente está com algumas lesões, alguns desfalques no Botafogo, né? Isso está sendo bastante falado. E quais lesões assim são mais comuns no futebol? As lesões no futebol, as mais comuns são da posterior da coxa, que são um grupamento de músculos chamados isquiotibiais, e as lesões de joelho, né? As lesões cirúrgicas ou não. Essas lesões cirúrgicas de joelho são as lesões que mais impactam negativamente, porque demandam um tempo de afastamento muito grande do atleta, né, as suas atividades de campo. E a lesão dos isquiotibiais, que é a posterior da coxa, são as lesões mais comuns, né, que considera assim que a posterior da coxa ela tem dupla função e ela é muito exigida quando você faz aquele sprint, quando você dá aquele tiro, né, aquela aceleração máxima, e também quando você desacelera, quando você chuta. Então assim, o tempo inteiro você estimula aquela região. Aquela área. Por mais que você faça os treinos de prevenção, de força, potência, desaceleração, aceleração o tempo inteiro, são musculatura com calendário da forma que viagens longas, pouco tempo de recuperação e ter que treinar, musculatura que mais pode ser lesionada. Desgasta, né? Sim. E, Gustavo, como que é realizado um acompanhamento preventivo, né, com os jogadores? Diariamente, cada time tem uma rotina, né? Eu também já trabalhei em outro time que tinha uma outra rotina, mais ou menos parecida. A nossa rotina no Botafogo é assim, nós temos um corpo grande, né, do Núcleo de Saúde e Performance, tem um gerente de Núcleo de Saúde e Performance, tem os coordenadores das áreas. Nós temos todas as áreas da saúde e da performance no clube, exceto odontologia, em que a gente procura esse atendimento externo. A gente está tentando colocar no clube a odontologia também. Então, a gente tem todas. Então, assim, para contextualizar, né? Eu tenho a podologia, eu tenho assistente social, eu tenho a nutrição, eu tenho a medicina, eu tenho a fisioterapia, eu tenho a psicologia. Então, assim, a gente tem a fisiologia, a gente tem a preparação física e a gente tem a gerência, como eu falei, e tem a comissão que vem trabalhar com a gente. Então, quando eles chegam, a gente mostra como a gente trabalha. Quer que mude alguma coisa? Não quer que mude alguma coisa? Quer que fique como está? Está satisfeito? É o seu modelo brasileiro ou europeu? De onde vier, né? Enfim, a gente já trabalhou com treinadores brasileiros e europeus, nessa nossa era SAF, principalmente, né? E que cada um tem um modelo de trabalho. Ninguém foi igual, nenhum dos treinadores. E o que é bacana, para nós é bom, porque faz com que a gente fique cada vez mais atual no processo da performance do futebol e para entender como que funciona esse modelo de jogo desse pessoal que vem da Europa, né? Então nós temos muita coisa boa a passar para eles e certamente eles aprenderem com a gente. E o contrário também, a gente tem muita coisa a aprender com eles. Então a gente chega, a nossa rotina, né, de trabalho é chegar entre 2 horas e 2 horas e meia antes do horário do treino, a gente se reúne, toma café da manhã junto, se for de manhã o treino, como hoje, por exemplo, foi de manhã.
toma café da manhã junto, senta para reunião, uma reunião que dura mais ou menos 20 a 30 minutos, em que todas essas áreas que eu citei para vocês, exceto a odontologia, porque nós não temos, fazem parte, a gente reúne, dali a gente faz todas as análises e conversa entre nós para tirar as melhores decisões, né? E para passar para a comissão técnica como está o estado de todos os jogadores. Quem precisa de mais atenção, quem precisa de menos atenção, quem que pode ir um pouco mais, quem que não pode, quem precisa de recovery, qual o jogador que está sentindo alguma coisa, precisa ou não fazer exame, por exemplo, na minha parte médica, né? Ou se a gente precisa afastar, ou se a gente precisa fazer um pequeno procedimento médico na nossa estrutura do DM, enfim. Então a gente faz essas reuniões, depois os jogadores, cada um segue para o seu local, uns tem que passar antes do treino na fisioterapia, outros na nutrição, outros na psicologia. Eu falei psicologia aqui. Falou. Falei, né? Que é um trabalho, essencial. Importante pra caramba. Que é o que acompanha tudo, com Tudo, certeza. é a cabeça, né? Que vai mover ali o corpo, quando o corpo está morto, fadigado, a cabeça é que... Sim, exatamente. E alguns vão direto para academia, isso antes do treinamento do campo, né? Então, uns precisam se ausentar de alguma parte do treino, e isso tudo é conversado e passado para as comissões técnicas que chegam aqui. Então é mais ou menos assim a nossa rotina pré-treino, de avaliações, reavaliações, exames ou não exames. A gente tem estrutura, a gente faz no clube 2 tipos de exames, de imagem, que é a termografia e a ultrassonografia. A gente faz dosagem bioquímica para ver como é que estão os padrões inflamatórios e de fadiga ou de doença dos atletas, né, que a gente faz. E a gente, hoje, o clube dá uma estrutura grande pra gente, nos tira sem imposto, todos eles têm plano de saúde. Então, se eu quiser solicitar qualquer coisa hoje para eles, eu não preciso ficar pedindo liberação financeira do clube, eu vou lá e solicito. Está assinado por nós, os médicos, nós somos 4 médicos, e a gente tem a estrutura nos melhores laboratórios, nos melhores hospitais, enfim. Da nossa parte, a gente não tem muito o que se queixar. E aí os jogadores treinam, depois do treino alguns têm um complemento para fazer, qualquer que seja, ou no campo, ou fora do campo, ou indoor, ou na fisioterapia novamente, ou na nutrição, ou na psicologia, aí depende como que vai ser o fluxo daquele dia. Depois todos têm outra refeição, então o clube dá hoje 2 refeições no mínimo pro atleta, ou café da manhã e almoço, ou almoço e lanche ali se o treino for à tarde, raramente é à tarde, mas às vezes e o jantar antes de ir embora. E depois eles vão embora. Então, assim, a gente tenta fazer com que aquelas 4, 5 horas que o atleta está no clube seja o mais proveitoso possível para ele, para as questões da saúde e da performance. Porque imagina, ele fica 19 a 20 horas fora do clube. O que ele faz nessas horas? Não sabemos. Não dá para controlar, né? Não tem como controlar. Então, isso é importante. Eles, enfim, cada um tem as suas necessidades, né? Familiares, domiciliares e tal. Mas a grande maioria hoje, quando não se cuida fora, você vê no campo. Você vê pelos Até seus os parâmetros, torcedores pelo que são leigos GPS. conseguem exatamente. perceber, né? Hoje em Imagina dia, para o vocês nível que de são intensidade médicos. é tão grande, tão alta do futebol, que não dá mais pro cara ficar por aí. Sim. E aí, você já deixou seu like aqui? Se não, é hora de deixar o seu like, compartilha, comenta e se inscreva no nosso canal.